A seguir, Hora da Notícia. Após anos de espera, moradores do loteamento Parque do Sol terão as obras da Escola de Educação Infantil finalizadas. O Coaju está com um processo aberto para a escolha dos novos membros da gestão. Nós vamos falar sobre este assunto com o presidente do comitê, Paulo Roberto Servi. Um dos clubes mais queridos do estado comemora 100 anos de fundação em 2018. O Esporte Clube Gaúcho passou por muitos momentos e hoje se orgulha de ter uma das melhores estruturas do interior do estado. E ainda uma técnica para ajudar no pós-operatório com o uso de bandagem elástica. Hoje é quarta, 20 de junho, é hora da notícia. Depois de idas e vindas, a Escola de Educação Infantil no loteamento Parque do Sol, em Passo Fundo, vai ser finalizada. Ao menos esta é a expectativa do município. O projeto foi readaptado e um novo edital de licitação para a obra será publicado nos próximos dias. Dona Chica é moradora aqui do loteamento Parque do Sol desde o início. Ela veio morar em 2009 e há 9 anos lidera um movimento de mobilização pela construção da Escola de Educação Infantil. Dona Chica acompanhou de perto o início das obras, o sumiço de materiais e o quadro de abandono do local. Ela tem esperança que a escola seja concluída. Não quer criança andando na rua? Criança na rua, sem estudo, sem o que comer, que as mães têm que pagar, às vezes, meio salário para outra pessoa cuidar e às vezes não tem um leite para dar para aquele filho quando chega no final do mês. Eu queria ver aquilo ali, ó, que está apodrecendo há 6 anos, de pé, e vou ver. Você pode ter certeza que eu vou ver. De acordo com o secretário de Educação de Passo Fundo, a escola não foi concluída ainda porque a empresa contratada na época pelo governo federal não cumpriu o estabelecido. Depois de várias notificações e uma ação do município na Justiça, a Prefeitura conseguiu anular o edital antigo e transferir o recurso da União para a administração municipal. A Escola do Parque do Sol, ela inicia com um projeto do governo federal de uma construção de uma escola dentro da chamada metodologia inovadora, cuja empresa que recebeu esse projeto, venceu essa licitação, teve muita dificuldade para executar esse projeto, dentro do prazo previsto. E graças a Deus agora nós conseguimos autorização do governo federal para administrar essa verba federal e poder contratar uma empresa que possa efetivamente concluir essa obra. O município manteve no projeto a estrutura de aço e placas cimentícias, que dá um andamento mais rápido para a obra. Neste momento, a ideia é aproveitar a estrutura já executada. Algumas paredes estão em pé, mas o abandono é total. Essa é uma obra que terá que recomeçar praticamente do zero. Sempre respeitando o que já foi feito, dentro da proposta de metodologia inovadora, mas para a gente poder ofertar àquela comunidade do bairro uma escola à altura do desejo, até da luta que esse bairro teve durante todo esse tempo. A gente sabe que existem muitas crianças que ainda esperam uma vaga na educação infantil e essa escola, portanto, vem somar um esforço de aumentar em mais de 200 vagas para essas crianças. A escola aqui do Parque do Sol está há 6 anos nesse processo de vai e vem. Depois de concluída, irá atender mais de 200 crianças. O novo edital tem previsão de lançamento para os próximos 60 dias. O jogo do Brasil contra a Costa Rica, que acontece a partir das 9 horas da manhã desta sexta-feira, vai alterar os horários bancários e de repartições públicas de Passo Fundo. As agências bancárias não abrirão pela manhã e o horário de atendimento ao público passará da 1 até às 5 da tarde. A Prefeitura também vai fazer um expediente diferenciado do 12h30 até às 6 horas da tarde. As escolas municipais devem manter o calendário escolar já definido. Os serviços essenciais não serão suspensos, como controle de trânsito, emergências de saúde, cidadania e assistência social e também a limpeza pública. Bom, para o comércio, a abertura das lojas em dias de Jogos do Brasil é facultativa. Portanto, é provável que nesta sexta muitos estabelecimentos abram mais tarde. A UPF, por sua vez, decidiu manter as aulas normalmente durante todos os jogos.
Estão abertas as inscrições para o cadastramento de instituições interessadas em participar do processo eleitoral para novos membros do COAJU, gestão 2018-2020. O COAJU, ele envolve 42 municípios da região e é considerado o Parlamento das Águas, aqui na região do Alto Jacuí. Nós estamos recebendo hoje o presidente do comitê, Paulo Roberto Servi, que vai falar um pouco mais sobre este assunto. Presidente, seja bem-vindo ao PFTV. O senhor que é gestor da Corção, Unidade de Não Me Toque e municípios próximos aí. Para que as pessoas entendam qual é a finalidade do COAJU? Bom, o COAJU, como você mesmo falou, ele faz a gestão das águas, ele tem, juntamente com a comunidade, toda a parte de entrosamento, soluções de conflitos, encaminhamentos e fazer todo o processo de gestão, organização para os usos múltiplos da água, sem que prejudique nenhum dos usuários, da população ou até mesmo do governo, que é onde o nosso comitê é dividido. Todos os comitês, a princípio, são divididos. 40% governo, 40% população, 40% usuário e 20% governo. Nesse conjunto é feita a gestão. Principalmente de conflitos. De conflitos, que por felicidades não é tanto no nosso comitê, como ocorre em outros locais, em outros comitês que têm conflitos por uso da água, por falta dos recursos hídricos, né? A nossa bacia hidrográfica, graças a Deus, não tem esse problema acentuado. Bom, são 42 municípios, como eu falei há pouco, dentro dessa composição que o senhor nos explica. Isso. Quais são os critérios para participar dessa eleição que acontece em breve? Bom, dentro da seleção que ocorre, a SEMA faz um chamamento público, que foi feito agora a partir do dia 25/5 até o dia 26/6. Esse chamamento público, então, é aberto aos usuários da bacia, à população da bacia e também os órgãos legislativos e executivos que vão compor a bacia. O comitê, dentro dessas categorias, eles vão solicitar a sua inscrição através de uma ficha onde tem que estar, além das empresas, tem que estar toda regularizada, um ano no mínimo atuando dentro da bacia, tem que ter seu registro, toda a composição e estrutura da empresa tem que estar legalizada. E aí sim, as instituições, nós temos instituições de ensino, temos 4 vagas, temos também para o abastecimento público, esgotamento sanitário, drenagem, essas são as categorias de usuários. E depois também temos as indústrias, né, como usuário, depois a parte da população, que vai sindicatos, os comércios, todas as outras empresas que têm interesse em fazer, juntamente com o comitê, a composição da gestão da água. Tudo isso para que possam ser tomadas as melhores decisões possíveis no que se refere ao tema água. Isso. Agora, no dia 26, quando encerra, dia 27 a comissão eleitoral se reúne para fazer a confecção de toda a estrutura e também a conferência da documentação. Se está certo, se precisa solicitar mais algum complemento dessas as inscrições. E depois, sim, o CRH vai marcar uma data. Com essa data, nós vamos chamar as empresas que se habilitaram e as entidades que se habilitaram para que nesse momento seja feita, então, a eleição das entidades que vão compor. Se tudo der certo, tudo bem organizado, no mesmo dia a gente pretende fazer a eleição da diretoria também, que dessas empresas que se compõem, nós vamos fazer a eleição da diretoria. Então, presidente e vice vão ser eleitos naquele momento. Lembrando sempre que não é a pessoa que é eleito, e sim a entidade que é eleita. Que ela representa. Isso. Presidente, rapidamente, só para encerrar, esse é um assunto que, infelizmente, a população, de uma maneira geral, não presta atenção. O assunto que se refere à água, meio ambiente e por aí vai. Nós temos assim, uma grande dificuldade de envolver a população e a gente nota isso na sobra de vagas, sabe? São 17 vagas de usuários, 17 vagas da população, 34 vagas de titulares e não se consegue preencher todas essas vagas. Isso é ruim porque no momento que o comitê vai decidir algo para a bacia,
não tem não representatividade. tem representante suficiente. Decidido, não tem como retornar atrás. E quem é o prejudicado? Quem se absteve. Muitíssimo obrigada pelas informações, um bom retorno à cidade de Não Me Toque. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigada. Agradecemos o convite. Obrigado. Bom, um dos clubes de futebol mais queridos do estado está comemorando o centenário agora em 2018. É o que a gente vai mostrar depois do intervalo. Já estão valendo as mudanças em algumas ruas da Vila Anis, em Passo Fundo. A rua Eduardo de Brito passou então a ter sentido único no trecho entre as ruas Silva Jardim e Jacinto Villanova. Já a Jacinto Villanova passou a ter sentido único no trecho entre a rua Eduardo de Brito e a Avenida Brasil. Na Antônio Araújo, a mudança ela aconteceu no sentido do trecho da Avenida Brasil até a Rua Nascimento Vargas, que também passou a ter sentido único. No próximo domingo, dia 24, vai ter interrupção de ruas e também do fornecimento de energia elétrica perto do Passo Fundo Shopping, no bairro São Cristóvão, em Passo Fundo. A empresa Tiaraju Engenharia, a serviço da RGE, vai fazer a troca de postes e cabos de média tensão por causa da construção do shopping. A previsão de início dos trabalhos é, então, às 7 horas da manhã de domingo e o término está previsto para as 13h30 da tarde. E, mais uma vez, o Rio Grande do Sul terá uma redução na área do trigo de mais de 3%, contrariando o cenário nacional, que registra um crescimento de 4% no cultivo do cereal. Esse é o assunto do programa Estúdio 4 desta semana, que foi ao ar ontem. Hoje tem reprise às 8 da noite e também na sexta às 11 da noite. Veja um trecho. Um dos motivos, Mara, que o pessoal insiste em continuar plantando trigo, justamente é essa questão agronômica. Porque o trigo ele mantém o solo coberto, melhora a condição física e química do solo, ele protege o solo contra a erosão e ele, no sistema de plantio direto, ele é um fator, ele é muito importante. E também tem a opção, quem sabe lá no final do ano, o clima colaborar, do agricultor fazer um caixa. Então, por esse motivo, é que o agricultor continua plantando. Agronomicamente, ele é muito importante. Essa questão de o produtor insistir, né, e realmente ele quer, porque ele sabe dos benefícios que o trigo traz para o sistema de cultivo, né. Até uma questão de controle de ervas daninhas, né, de plantas daninhas, que tem um alto custo na soja, como perca de produtividade da soja e também o gasto com herbicidas. O trigo, ele minimiza isso. Então, o trigo também traz vantagens na questão de controle de custos na soja, né, que dá o seu ganho. Depois de um mês, né, ainda continua muito travado todos os negócios, não só de trigo, como de milho e de soja, em função da questão de logística. Então, nós temos, inclusive, algumas situações de negócios que foram contratados antes e até o momento não foram transportados, porque o frete agora é outro. A temperatura continua subindo e a máxima pode ficar perto dos 25 graus aqui na região. Veja os detalhes na previsão do tempo. Previsão de uma quinta-feira com bastante sol em Passo Fundo e poucas nuvens. Mínima de 10, máxima de 23 graus. A sexta-feira também será ensolarada, mas as nuvens vão predominar no decorrer do dia. A mínima será de 13 graus e a máxima não passa de 23. A UPF vai oferecer 520 bolsas pelo ProUni, agora para esse segundo semestre. 167 bolsas são integrais e 353 são parciais, de 50%. As inscrições começam terça, dia 26, e devem ser feitas no site do ProUni. Podem concorrer às bolsas estudantes com renda familiar mensal menor do que 3 salários mínimos. Certamente você já viu atletas em diferentes modalidades, seja amador ou profissional, desfilando com fitas coloridas pelo corpo. Isso não é moda, se trata de uma bandagem elástica que ajuda no tratamento de lesões de nervos e músculos. E aqui na UPF, o curso de Estética e Cosmética vem apostando nos benefícios desse recurso
para o pós-operatório. Veja só. A Tayla procurou o procedimento do tapping para reduzir uma cicatriz. Ela espera que as marcas diminuam em 1 mês após o uso da técnica. Eu fiz uma cirurgia de apendicite e aí então, como eu sou aluna do curso de fisioterapia, eu tenho conhecimento nessa área da bandagem e aí eu quis aderir esse tratamento. Isso só é possível porque a técnica tapping dá suporte muscular através de uma drenagem vascular e linfática. Ela também ativa a circulação do sangue no corpo e promove a regeneração dos tecidos. E é por isso que a técnica é colocada em prática conforme as características da pele de cada paciente. Em que ela é utilizada por vários profissionais hoje, pela fonoaudiologia, pela fisioterapia, pela ortopedia, pela estética, e ainda pode ser utilizada para fins de acometimentos estéticos como flacidez e como celulite. Pensando em pacientes que estejam em processo pós-operatório de cicatrização ou mesmo que busquem algum resultado por meio da drenagem, é que professores da estética da UPF apresentaram essa técnica na 2ª jornada de fisioterapia dermatofuncional em cirurgia plástica e foram selecionados entre as 10 melhores técnicas do Brasil, Argentina e Chile. Um dos clubes mais queridos do estado comemora 100 anos de fundação agora em 2018. O Esporte Clube Gaúcho de Passo Fundo revelou talentos nesse centenário. E depois de altos e baixos, de decretar falência em 2007, hoje o clube volta e conta com uma das melhores estruturas do interior do estado. Avante, meu clube alviverde, o mais querido da cidade. As tuas cores é o símbolo da paz, esperança e amizade. O que seria de um clube sem sua torcida? O que seria de um clube sem suas façanhas? O que seria de um clube de futebol sem estrutura para fazer seus atletas desempenharem o que sabem de melhor, jogar bola? Todas essas características o Alviverde do Planalto tem. Em 100 anos de história, o Esporte Clube Gaúcho, um dos mais queridos e importantes do estado, que revelou jogadores como os irmãos Daison e João Pontes e também o atacante Bebeto, o Canhão da Serra, foi uma equipe que deixou especialmente na década de 1970 um rastro de gols e chegadas duras. Branco Guine viveu de perto os tempos áureos do Esporte Clube Gaúcho. Atuou por 10 anos no clube, de 1953 a 1963. E eu, desde os 13 anos, comecei a trabalhar e, paralelamente, a jogar futebol. Primeiro no Juvenil do 14. E daí, em 1953, eu passei a jogar pelo Gaúcho, no time titular do Gaúcho, até 1963, durante 10 anos. E nesses 10 anos, surgiram aqui do Gaúcho muitos craques até para o futebol brasileiro, seleção gaúcha e seleção brasileira também. Branco caminha por entre as antigas cadeiras do estádio Volmar Salton, uma estrutura construída a muitas mãos e renascida das cinzas em formato de arena. A construção da arena, a reforma do ginásio e o futebol. Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo quando envolve valores, né? E nós renegamos, vamos dizer assim, a palavra, o futebol uma terceira situação. E é uma estrutura de orgulhar qualquer torcedor. Hoje o clube tem um ginásio moderno, entregue através de uma concessão pública do município. Conta com um estádio modesto, é verdade, mas padrão FIFA, construído de acordo com as exigências da Federação Internacional de Futebol. Mas nem sempre foi assim. Depois de um acidente na piscina nos anos 1990, que gerou uma ação judicial milionária, o Esporte Clube Gaúcho faliu. Em 2007, o estádio foi leiloado. 9 anos depois, em 2016, um novo estádio era inaugurado. Virando a página na história do clube.
Amor, carinho, vontade, determinação, tênue, garra, fibra, é muito bom, mas se não tiver o capital, o vil metal, nós não conseguiríamos. Graças aos torcedores e aos patrocinadores, a gente conseguiu reverter essa situação e hoje a gente é autossustentável, não devemos um centavo para ninguém. A nova arena conta com arquibancada para 5.000 espectadores, camarotes, zona mista e acesso direto ao ginásio. A estrutura tem 3 vestiários, rouparia e uma área mista para coletivas de imprensa. O clube aluga o ginásio com capacidade para 10.000 pessoas. E de volta às disputas no futebol profissional, o Gaúcho lidera a Terceirona. Está muito bem encaminhado para se classificar e disputar uma vaga para a divisão de acesso no ano que vem. Assim, quem sabe, poder voltar em 2020 à elite do futebol gaúcho, lugar de onde nunca deveria ter saído. Algumas noites eu pensei, mas que feliz eu seria se eu pudesse jogar no Gaúcho um dia. Está aqui o resultado. Hoje a gente se sente muito, mas muito feliz. E vendo a bandeira tremular lá, é o nosso presente dos 100 anos. Então, vamos mais a 100 anos, né? Vamos mais 100 anos e tudo nos indica que a gente está no caminho certo. E o Esporte Clube Gaúcho conta com o apoio da UPF. A universidade atende os atletas na área de fisioterapia, orientação nutricional e com o campo de futebol para treinos do time. Essas foram as informações de hoje. Confira também a página da UPF TV no Facebook e fique por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá!